Graça e paz, queridos irmãos, Igreja do Senhor. É bom louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Obrigado. Hoje nós aprendemos na EBD que no meio dos louvores, Deus habita. Então Deus está aqui nesse lugar. Foi muito fraco. Amém. Porque Deus se faz presente no meio do seu povo. E Ele pode fazer maravilhas na sua vida. E Ele tem feito maravilhas na sua vida. Então, louvai-o ao Senhor em todo tempo. Deus é bom em todo o tempo. Seja qual for a fase da vida que você esteja passando, saiba, Deus é bom. Ele cuida de você, Ele se importa com você. O tema da mensagem dessa noite, nós intitulamos de A Família do Século 21. Quando eu era pequeno, ou seja, mais novo, né? Pequeno ainda sou, né? Mas quando eu era mais novo, eu gostava de assistir um desenho que era a Família Jackson. Alguém aqui assistiu esse desenho? Ainda bem, não me deixe passar vergonha. Não é do tempo. Quem não assistiu, assiste pelo YouTube depois. Bem interessante. E eu, como criança, e sonhava em ser astronauta, e assistia aqueles desenhos, e eu achava que no século 21 a família seria daquela forma, né? Vocês lembram que eles tinham, né? O transporte deles era um disco voadorzinho, né? Pequenos, voava, tal, não tinha problema de trânsito. Mas Deus tocando no meu coração para preparar essa mensagem, eu lembro que mesmo no século 21 a família tinha pai, mãe e filhos. Que interessante a visão que se tinha na época de família. E a família Jackson era assim, tinha pai, mãe e tinha os seus filhos, que davam trabalhos a eles mesmo no século 21. E ao vivenciar esse século 21, talvez o autor desse desenho na época não imaginaria que essa família seria da forma como nós vamos tentar entendê-la hoje, ou da forma como as pessoas veem a família hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios capítulo 5, versículo 33. Vai aparecer aí na tela, então eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, tá certo? Eu quero que homens e mulheres façam essa leitura. Casados. Vamos ler? Portanto, amém? Agora nós vamos, ainda no mesmo livro, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Efésios 6, versículos 1 e 2, nós vamos ler também todos juntos. Agora, quem é filho aqui? Quem é filho? Todo mundo, né? É uma categoria que todo mundo participa, né? Mesmo os que não tem mais mãe ou pai, como eu, né? Mas continuam sendo filhos. Então vamos ler todos juntos, diga: filhos.
Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, a Ti somente. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, e que ela venha transformar os nossos pensamentos, que ela venha nos fazer refletir sobre aquilo que o Senhor escolheu para a nossa família, que o Senhor planejou desde o início dos tempos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu entendo através da palavra de Deus que a base de qualquer relacionamento, e eu digo qualquer relacionamento, é o amor e o respeito. Isso é importante numa amizade, isso é importante no relacionamento entre irmãos, no relacionamento entre amigos, entre primos, mas isso é ainda mais importante no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, ou mãe e filho. Dá para entender isso? O amor e o respeito são dois sentimentos importantes e que são capazes de manter qualquer relacionamento pela vida toda. Pois quando falta o amor e o respeito, faltam todas as outras coisas. Em Efésios 5,33, quando ele fala para o marido, ele diz: marido, ou você ame a sua mulher. É a sua responsabilidade, marido, de amar a sua mulher. E a gente entende que o amor é o mais sublime dos sentimentos, ou como diria os mais críticos, das escolhas que você pode fazer. Amar alguém. Porque junto com o amor vem um caminhão de coisas. Junto com o amor vem um respeito. Junto com o amor vem a admiração. Junto com o amor vem a dedicação. Junto com o amor vem uma série de coisas. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ainda ensinando aos Efésios, ele diz que mulher, trate o marido com todo respeito. Porque o Espírito Santo sabe que é uma necessidade que o homem tem, ser respeitado. E a gente diz isso para os nossos filhos: você me respeite. E às vezes a gente diz no trânsito, no trabalho, na rua, onde a gente está: olha, por favor, me respeite. Porque é uma necessidade do homem ser respeitado. No capítulo 6 ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E ao meu entender é que o que é justo é o que é correto a ser feito, independente de com quem quer que seja. O que é justo independe de se essa pessoa merece ou não ser obedecido, porque é justo obedecer a seus pais. E ele continua, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E honrar é dar valor, honrar é aceitar a autoridade, honrar é ter respeito, honrar é cuidar. Cuida do teu pai e da tua mãe, respeita o teu pai e a tua mãe, dá valor a teu pai e a tua mãe. E o que me chama a atenção nesses versículos é que ele não diz se a pessoa merece ou não esse respeito. Porque nós somos muito seletivos e nós queremos escolher como eu vou respeitar esse homem que apronta comigo. Como eu vou respeitar esse homem que não sustém a minha casa? Como eu vou respeitar esse homem que não mantém a palavra? Como? Como eu vou amar essa mulher se ela queima a comida todos os dias? Se eu ando todo amassado, minha roupa mal gomada?
Se ela fala de mim para as amigas, já peguei no WhatsApp as mensagens, ela falando mal de mim. E o filho pode dizer: como vou honrar um pai que chega bêbado em casa, que bate na minha mãe, que nunca me disse uma palavra de carinho, que nunca me abraçou, que nunca me beijou, que fugiu de casa, que abandonou a casa? Como eu posso fazer isso? Em nenhum momento a palavra de Deus coloca alguma condição para isso. Ele apenas nos ensina: ame a tua esposa, respeite o seu marido, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e seja abençoado, porque isso é justo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que não existe justificativa para um marido não amar a sua mulher. Não existe justificativa para uma esposa não respeitar o seu marido. Não existe justificativa para os filhos não honrar pai e mãe. Dá para entender assim? É difícil, em pleno século 21, onde cada um tem os seus próprios valores, onde cada um constrói os seus pensamentos, onde não existe o respeito pela autoridade. É difícil entender com a cabeça desse século. Eu confesso, meus irmãos, que já foi bem mais fácil falar de valores familiares. Já foi bem mais fácil. Porque hoje, quando você fala sobre valores familiares, você é taxado de pelo menos 3 coisas. Ou você é conservador, já ouviram essa palavra? Ou você é fundamentalista, ou você é um fanático. Pai, mãe, mas é porque você é muito conservador. Não, essa igreja é conservadora demais. Esses pensamentos são ultrapassados, é lá do início dos séculos. Eu quero dizer para os irmãos que eu não me incomodo de ser chamado de conservador, porque eu guardo valores que são imutáveis desde o início dos tempos. Eu acredito que existem valores que não mudam, independente dos séculos vindouros. Eu digo aos meus irmãos que eu não me irrito se me chamarem de fundamentalista, porque a minha fé é fundamentada na palavra de Deus. É aqui que está afirmada a minha fé. Este é o meu fundamento. E eu digo aos irmãos que eu não me irrito se me chamarem de fanáticos, porque eu sou capaz de dar a minha própria vida e não negarei a minha fé. Se você já foi chamado de conservador, se você já foi chamado de fundamentalista, ou se você já foi chamado de fanático, entenda, guarde essas palavras. Seja conservador para guardar valores que são imutáveis da palavra de Deus. Seja fundamentalista e creia nessa palavra como única fé, regra e prática para a sua vida. E seja fanático a ponto de dar a sua própria vida para não negar a sua fé. Sabe, meus irmãos, eu vou trazer aqui alguns dados, mas eu fiz de propósito. Antes dos dados, eu coloquei alguns comentários de pessoas estudiosas do século 21. Esses dados são baseados no IBGE, no censo de 2010, que foi nosso último censo. E eu vou dizer para vocês primeiro o que as pessoas disseram ao analisar esses dados, e depois eu vou mostrar para vocês esses dados.
O primeiro diz o seguinte: apesar da cristalização de algumas ideias, a sociedade já percebeu que o modelo tradicional familiar, aquele da união do pai e da mãe com os filhos, não garantem uma constituição psíquica boa. Tanto que temos muitos casais se separando e em conflitos que refletem na educação dos filhos. O mesmo psicanalista diz o seguinte: a mídia vende as ideias de felicidade, que são adaptadas pelas pessoas e casais, e assim vão operando as mudanças constantes e novas combinações. Que coisa interessante. A única coisa que eu concordo com esse pensador, com esse profissional, é que a mídia influencia as pessoas. Isso é verdade. Quando você vê uma notícia na mídia, quando existe uma novela, ou um filme, ou uma série, que traz certas coisas que acontecem ali, as pessoas começam a imitar. Quando a artista pinta o cabelo colorido, ou qualquer coisa, um corte diferente, as pessoas começam a imitar. Quando alguém se veste de forma diferente, e as pessoas começam a imitar. Eu não gosto muito de novela, mas eu assisto a novela para me estar por dentro da moda. Eu tenho que estar na moda, não posso ficar para trás. E a novela dita moda, e os filmes ditam moda, e as séries ditam moda. E no pensamento desse estudioso, ele diz que é bom mudanças, combinações, como se nós fôssemos ratos de laboratório, que fazemos testes, só que entre pessoas. Um outro pensador diz o seguinte, ou pensadora diz: atualmente um casamento não precisa ser mais para a vida inteira. Pelos estudos, um casamento que dura em média 12 anos já pode ser considerado bem-sucedido. 12 anos. Após a separação, cada um segue o seu caminho e ainda tem um tempo de ter outro ou outros casamentos bem-sucedidos. Dependendo da idade, vivendo bem e melhor. Que coisa boa, né? Quem tem mais de 12 anos de casado aí, você já pode se separar, começar uma nova história, né? Conhecer outra pessoa, deixar esse enjoado que diz as mesmas coisas todo tempo, vive prometendo para você que a vida vai melhorar e toda vez, minha filha, não deu. Promete para você a viagem dos sonhos, minha filha, vamos bem aqui mesmo para o interior, que é melhor. Troque, né? Você não está mais gostando da comida da sua esposa, bota uns temperos lá esquisitos que você não gosta, troque. Conheça outras pessoas. Você não tem que estar investindo na vida do outro a vida toda. Você não precisa sofrer a vida toda. 12 anos já está bom demais. Alguém diz amém aí? Não, né? Misericórdia. Esses são pensamentos que eles tiveram ao ler os dados que nós vamos ver agora. E eu li alguns artigos e os próprios números do IBGE, e a maioria dos artigos dizia: a nova família brasileira era o tema dos artigos. E nós vamos ver agora como é a nova família brasileira. Claro que de lá para cá já mudou um pouco, nós já estamos em 2018, né? Mas o censo é feito de 10 em 10 anos. Então, 2010. Acompanhem comigo agora alguns dados. 16,3% das famílias são resultados de recasamentos. Pessoas que seguiram esse conselho, né? Não deu certo, vamos partir para outra. 2,5 milhões de enteados moram com padrastos e madrastas. 36,4% dos casais não oficializaram a união nem no civil nem no religioso. Dá azar, esse negócio de papel. Não case, né? A amiga diz para outra:
mulher, tu não está vivendo bem, o que tu quer com esse negócio de casamento? Fica junto, não casa. 3,1% da população brasileira é divorciada. 881 mil lares têm homens vivendo com filhos sem cônjuge. Entenderam? O homem morando com o filho sozinho, não tem a mulher presente. Isso é uma maravilha. Vamos continuar com mais dados? Filhos. 1,9 filho é a nova taxa de fecundidade do Brasil. Graças a Deus já tenho 2 filhos, estou dentro da taxa, ninguém me cobra mais nada, né? 24,7 milhões de casais têm filhos. E 20,2% dos casais não têm filhos e nem querem ter filhos. Deus me livre de filhos. É melhor um gato, não é? Um cachorrinho, se possível aquele bem pequenininho, né? Que não ocupe muito espaço. O bom de cachorro é que quando a gente viaja, eu já tive cachorro em casa, hoje não tenho mais, né? Mas a gente viaja, passa dias longe. Quando a gente volta, como é que ele recebe? Balançando o rabo, pulando, virando. Agora ele deixa seu filho 15 dias sozinho dentro da casa, seu filho adolescente, para você ver como é que ele vai lhe receber quando você voltar. É? Confusão. É melhor um cachorro, gente. É muito melhor. Um gatinho, né? Solitários. Tem alguns aqui na igreja nessa situação, né? Não precisa apontar, gente. 6,9 milhões de pessoas vivem sozinhos. 3,5 milhões são homens e 3,4 milhões são mulheres. 41,5% das mulheres têm 65 anos ou mais. Como é o nome disso? Vocês conseguem dar um nome para isso? Abandono. Mulheres acima de 65 anos estão morando sozinhas, porque os filhos não aprenderam a honrar pai e mãe. Dados maravilhosos da família brasileira. 58,9% dos homens são solteiros. Tem algum solteiro aqui? Não precisa levantar a mão. São solteiros e alguns deles não querem casar. Casais homoafetivos, 58 mil casais se declararam homossexuais. 52,6 mil deles vivem na região sudeste. 53% são casais de mulheres e 13% se declararam casados. Os heterossexuais querem deixar de casar e os homossexuais querem casar. É o século 21 que nós estamos vivendo. Próximo dado diz que sobre uniões e separação, 1,7% em 2000 era a proporção de brasileiros divorciados. E agora em 2010, 3,1%, praticamente dobrou o número de divorciados. Mas isso é bom porque a maioria já estava com 12 anos de casada, então eles estão livres para novos encontros, novos relacionamentos. O campeão de divórcio é o Rio de Janeiro, com 17,5%. Foram esses dados que foram analisados por estes pensadores. Mas eu quero trazer também outros dados para vocês, também da mesma fonte, do IBGE e de outras instituições que trabalham com famílias no Brasil. Eu quero trazer para vocês os dados, as estatísticas da violência intrafamiliar. 68,7% dos casos de violência contra a mulher registrados no ano passado, o agressor é o marido, namorado ou companheiro da vítima. E 50% dessas mulheres são casadas. 4.762 homicídios de mulheres registrados no ano de 2013. 50,3% foram cometidos por familiares,
sendo a maioria desses crimes cometidos por parceiros ou ex-parceiros. Passa todos os dias na TV, é verdade ou não? Com base no dado de 2013 do Ministério da Saúde, alerta que o fato de ser a violência doméstica e familiar a principal forma de violência letal praticada contra as mulheres no Brasil. Você entende isso? Não é o trânsito, não são roubos, não é isso que mata as mulheres no Brasil. O que mata as mulheres no Brasil é a violência doméstica, a violência familiar. A cada hora, 5 casos de violência contra crianças são registrados nesse país. Segundo os dados do Unicef, 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes são causadas por parentes próximos: pai, mãe, irmãos, primos, vizinhos, amigos. Pessoas que às vezes você considera de confiança e deixa o seu filho com eles. Cerca de 70% dos casos de violência contra criança e adolescente no Brasil acontece na sua própria residência ou na residência do agressor. Um total de 14.302 agressões de filhos contra progenitores em apenas 3 anos, sendo 70,4% das vítimas da violência dos filhos foram as mães e 29% os pais. Sabe qual é a idade desses agressores? 15 a 17 anos. O bebê da casa, o neném, né? A criança lá de casa, 15 a 17 anos, meus irmãos. São estes dados que esses 2 pensadores elogiaram. São estes dados que os líderes desse mundo exaltam. São estes dados que eles admiram. É esta família que você quer para você? São estas estatísticas que nós queremos participar? E eu fiquei pensando, o que leva a esses dados? O que caracteriza este século para tamanhas atrocidades, para tamanho desrespeito, para tamanha violência dentro da casa das pessoas? Casa que deveria ser o lugar de aconchego, de paz, de segurança. Ninguém sonha com a família assim, ou sonha? Ninguém quer uma família dessa forma. Algumas coisas desse tempo levam a estes dados. O primeiro é o pluralismo. É a afirmação de que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças, muitas verdades. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é uma questão de interpretação e ponto de vista. Cada um tem a sua verdade. A sua verdade não é a minha verdade. Você tem a sua verdade, então a minha. Vamos calar bem aqui, vamos parar por aqui. A outra se chama privacidade. Nós somos donos da nossa vida. Nossas escolhas são soberanas. Cada um tem sua própria verdade. Segue de maneira como achar melhor, sem ser por isto julgado. Você pode fazer o que bem entender. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém. Você não pode me julgar. Seja o que for que eu faça, eu tenho o direito de fazer, porque você está ferindo a minha privacidade. Um outro conceito que caracteriza esse tempo é o secularismo. É a postura que coloca a Deus na lateral da vida. Reduz Deus apenas a recintos sagrados da vida. Deus é um assunto religioso. Está fora da dimensão prática da vida. Deixa esse negócio de Deus. Se tu quer encontrar Deus, vai na igreja. Tu quer falar de religião, vai na igreja. É proibido falar de religião.
É proibido falar de Deus, porque Deus é algo que não existe. Cada um tem o seu Deus, cada um cria o seu Deus. E tem esses fanáticos aí que acham que só existe um Deus. Um outro conceito do século 21, meus irmãos, se chama hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. O homem tem sido dominado por seus instintos, desejos. Tem colocado a vida do homem em desordem, porque o homem não precisa controlar os seus desejos, porque isso é natural do homem, é natural da mulher. Então faça, sinta-se livre para fazer aquilo que lhe dá mais prazer, da forma que lhe dá mais prazer, com quem lhe dá mais prazer. Um outro conceito deste mundo do século 21 é a oposição às instituições e às autoridades constituídas: governo, escola, trabalho, família. Não existe. Nós vemos crianças batendo na professora. Crianças, não falo nem dos adolescentes e jovens. Crianças que não respeitam a professora. Pais que, quando o filho é chamar a atenção na escola, levam a ocorrência, o pai incha o peito e vai lá: meu filho não, por que você mexeu com meu filho? Filhos que não respeitam os pais, marido que não ama a sua esposa, esposa que não respeitam os seus maridos. Oposição às instituições, às autoridades constituídas. Um outro conceito do século 21 é o vazio existencial. Relacionamentos descartáveis. Tudo é volátil, passageiro, incluindo os relacionamentos, as instituições, as pessoas. Um outro conceito que presente nesse século se chama inversão de valores. A moral é líquida e toma a forma que quisermos. Cada um tem a sua moral. Esse negócio de imoral, isto é imoral, isso é coisa de conservador, de fanático religioso. Não existe. Um outro conceito do século 21 se chama ceticismo e espiritualidade abrangente. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Não há um só caminho. Todos os caminhos levam a Deus. E a gente às vezes faz isso no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente vê uma mensagem bonita e a gente não vai atrás da fonte daquela mensagem, a gente passa para frente. A gente não vai nem atrás de saber de onde veio aquilo, quem está falando aquilo, ou se aquilo é verdade mesmo, aquilo que está sendo dito. Eu quero ser o primeiro a passar. Eu quero ser o primeiro a receber as palminhas, ou as mãozinhas juntinhas. Eu quero ter o maior número possível de curtidas. E o último conceito que a gente entende ou entendeu que leva a esses números, a estes dados, são avanços tecnológicos, mas um retrocesso humano e relacional. As distâncias geográficas diminuíram, mas as distâncias sociais se maximizou consideravelmente. Nós vivemos na era da comunicação, celulares, iPhone, MSN, Skype, Facebook, Instagram, chats, Twitter e tantos outros aí que talvez eu não conheça. É a geração da comunicação sem fronteiras, mas dizem os estudos que é a geração mais triste da história. Por algum momento nós pensamos que com a tecnologia nós iríamos nos relacionar com milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo nos isolamos das pessoas que estão próximas de nós, do nosso lado, querendo um carinho, querendo uma atenção, querendo um abraço, um aconchego, porque não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo
É fácil eliminar alguém do seu relacionamento, né? Se você não gosta de um amigo seu na rede social, o que você faz? Exclui. Eu já botei várias fotos. Esse cara disse que é meu amigo, não curtiu nenhuma. O que eu vou fazer? Vou excluí-lo. Não é mais meu amigo a partir de hoje. Pronto, acabou. Esta minha amiga aqui, já botei aí, fiz propaganda aí de umas coisas novas. Ela olha, mas não gosta. Tenho certeza que ela está olhando, mas ela não curte. Também não é mais minha amiga a partir de hoje. Está excluída. Retrocesso humano, relacional. Não se dá valor aos relacionamentos verdadeiros, sinceros. Porque nós estamos dentro desse emaranhado de conceitos que são contra os valores bíblicos, que são contra os valores deixados por Deus. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como então podemos manter nossas famílias fora dessas estatísticas desastrosas e assustadoras? Você quer manter a sua família longe dessas estatísticas? Ou se por algum momento você está vivendo isso, esses dados que nós colocamos aqui, mas você quer sair disso, quer sair desta vida, quer deixar Deus transformar a tua casa, a tua família, a tua vida? Primeiro, faça da Bíblia o referencial absoluto para a sua família. Me perdoem os psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, me perdoem, assistentes sociais, me perdoem. Eu quero sugerir a Bíblia como sendo o único referencial seguro, imutável e confiável em um mundo líquido, volátil, descartável. Nada como um alicerce confiável como a Bíblia, porque ela nunca ficará velha, antiquada, fora de moda ou irrelevante. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, a todo tempo, toda hora. Investe na vida do teu filho. Amém? Investe, ensina, repete, quantas vezes for preciso. Não desista, não entregue. Em Lucas 6,48 diz: é como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Firme a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Firme a sua casa sobre a rocha. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Desfrute da palavra de Deus, junto com seus filhos, junto com seu esposo, com a sua esposa. Se tiver um visitante na sua casa, melhor ainda. Irmãos, aqui nós temos, meu amigo, aqui nós temos o costume nesse horário da gente ler a Bíblia e orar. Você pode participar comigo desse momento. Vou ficar muito feliz se você quiser participar. Amém? Segundo conselho dessa noite é: cuide de seu casamento. Faça da Bíblia o referencial absoluto para a sua família. Cuide do seu casamento. O relacionamento conjugal é a base da família.
Se o casal vai bem, a família vai bem. Se o casal se entende, se o casal se ama, se o casal se respeita, se o casal se compreende, se o casal conversa, você vai conseguir ficar unido no meio de um turbilhão de coisas, mas a casa vai continuar firme. Saber que a forma como você trata o seu esposo ou a sua mulher é um padrão relacional a ser reproduzido pelos seus filhos. Que tipo de pai, mãe você quer que seus filhos sejam? Eles vão limitar. Eles estão lhe observando. Eles querem ser igual a vocês. A pergunta que não quer calar é: como anda seu casamento? Como anda seu casamento? Você tem motivos para voltar para casa? Ou você é daquele que fica rodando assim pela cidade? Ou qualquer um que lhe chama, um amigo: rapaz, vamos ali, passar ali, vamos. Tudo bem, eu não quero. Quando eu chegar em casa, eu quero que minha esposa já esteja dormindo, que é para não ter confusão, né? Não ter problemas. Como está seu casamento? Eu digo sempre lá em casa que cada vez que eu chegar na minha casa, se não tiver festa, eu fico triste. Tem que ter festa, toda vez. Saio de manhã, quando eu volto meio-dia, tem que ter festa. Saio de novo de tarde, quando eu volto à noite, tem que ter festa de novo. Porque senão eu vou perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Papai deixou de fazer alguma coisa? Seu marido, minha filha, deixou de fazer. Está falhando em alguma coisa aí que você não está mais feliz? Você parou já a pensar como é que você está sendo recebido na sua casa? Irmão, eu trabalho viajando 15 dias. E como é que você está sendo recebido depois desses 15 dias? Como está o seu casamento? Novamente eu vou repetir, mesmo correndo o risco de ser prolixo. A base para a saúde do seu casamento é o amor e o respeito. É a palavra de Deus que ensina. Marido, ame sua mulher. Mulher, respeite o seu marido. Filho, honre a seu pai e a sua mãe. Esta é a base de uma família feliz. Essa é a base de uma casa que tem paz e que está fora dessas estatísticas terríveis que estão cada vez mais próximas de nós. Vocês já perceberam isso? Há um tempo atrás a gente via esses dados, essas notícias, mas lá pelo Jornal da Noite era São Paulo, Rio de Janeiro, para longe. Não, é lá em São Paulo. Não, é lá nos Estados Unidos que um filho matou um pai e uma mãe. E hoje está ao nosso redor, bem próximos. Marcos 10, de 6 a 9, diz: mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse é o plano de Deus para o seu casamento. Esse é o plano de Deus para a sua família. Se você tem 12, 15, 20, 30, 40 anos de casado, continue casado, amém? Continue investindo na vida desse homem difícil que está do seu lado. Continue investindo na vida dessa mulher reclamona. Continue amando. Continue respeitando. Continue honrando. E você será feliz. Invista tempo. E o tempo, eu digo sempre que o tempo é uma das coisas mais
preciosas do século 21. Se você não tem R$ 1 para investir na sua família, está quebrado, está desempregado, invista tempo. Fique com sua esposa, fique com seus filhos. Desliga esse danado desse celular. Invista dinheiro. Se você tem dinheiro, invista, né? Deixa a mulher mais bonita, dá um presente, né? Sai para sair, sai um pouquinho de casa, nem que seja pro espetinho ali da esquina, né? Mas come uma comidinha diferente. Seja gentil. Minha filha, como você está linda hoje. Mas começa de manhã, não começa de noite não, que não dá certo, né? Minha filha, você está linda. Você é uma mulher preciosa. Você... Diga para o seu marido: meu filho, você não é essas coisas não, mas você é um homem trabalhador, né? Não é lá essas coisas assim, mas é um homem trabalhador, um homem honesto, né? Um bom pai. Seja gentil. Use palavras dóceis. Como isso é difícil, né? E às vezes o casal se acostuma a ficar naquela brincadeira de um desrespeitar o outro. Isso é a pior coisa que pode acontecer no casamento. Use palavras dóceis. Elogie. Ajude nas tarefas de casa. Aí a mulher estão tudo agora, né? Cotovelo. Ajude nas tarefas de casa. É difícil, coisa de casa é difícil, gente. É cansativo, é repetitivo. Tem um demônio na pia que não sei que tipo de demônio é aquele. Vou levar um pastor desse famoso aí para expulsar o demônio da pia lá de casa. É todo tempo com coisa em cima da pia, não para. Todo tempo está sujo, tem alguma coisa suja na pia, nunca está limpa. Que coisa terrível. Eu fiz foi de propósito uma vez, hoje não fica nada sujo nessa pia. Irmão, na hora que eu descuidava um pouquinho, estava lá um monte de coisa de novo na pia. Ajude nas tarefas de casa. Eu tenho um problema que eu preciso melhorar ainda, irmão. Eu odeio lavar banheiro. Dá assim uma coisa ruim. E pior que parece que minha esposa também, né? Aí ela faz chantagem, eu faço a comida, eu cuido da casa, eu cuido dos meninos, você sai. Agora a sua tarefa é lavar o banheiro. Meu Deus do céu. Covardia, né? Ajude nas tarefas de casa. Não deis lugar ao diabo. Namore. É bom namorar. Só para os casados aqui que eu estou falando. Tampe os ouvidos, meninos. É bom. Ajuda até a perder peso. Se as mulheres querem perder peso, namore mais. Você vai perder peso. Existem estudos científicos que comprovam isso. Cadê os preparadores físicos e nutricionistas daqui, né? Namorem. Não deis lugar ao diabo, pois ele só veio para matar, roubar, destruir. Não veio para outra coisa. É a missão dele na terra: matar, roubar e destruir. É o exterminador do futuro, né? Ele veio para destruir a sua família. Ele veio para destruir as coisas que são mais importantes na sua vida, que talvez você ainda não acordou para isso. E o terceiro e último conselho é: invista na disciplina e na formação de seus filhos. A responsabilidade da educação e da formação do caráter do seu filho é sua, pai e mãe, é sua. Não terceirize. Não seja como as instituições públicas que ficam terceirizando serviço. Não terceirize. Não é da escola, não é da igreja, não é da sociedade, não é da associação, da natação, do judô, seja lá do que for. Não é. A responsabilidade é sua, pai e mãe, porque nós daremos conta da educação que demos aos nossos filhos diante de Deus. Lembre-se, são os teus ensinos,
os princípios, os valores passados para os filhos, que os perseverarão isentos da influência maligna deste mundo. Provérbios 22, 6, se possível, eu gostaria que todo mundo lesse comigo. Vamos dizer? Instrua, ensine, ensine, ensine. Provérbios 13, 24. Pode marcar de vermelho na Bíblia, se você quiser. Fazer um ciclozinho nesse versículo. Viu? O que que diz? Vamos dizer? Disciplina. A disciplina vem junto com o amor. Só disciplina quem ama. Se você não disciplina seu filho, e seu filho está muito feliz com isso, eu quero dizer para você, filho, seu pai e sua mãe não amam você. Se ele faz todas as suas vontades, se o seu pai e sua mãe só buscam lhe agradar, quer ser seu melhor amigo, ele não ama você. Porque quem ama, disciplina. Disciplinar não é espancar. Disciplinar não é humilhar, como muitos pais fazem com os filhos. Disciplinar não é expulsar de casa. Disciplinar é corrigir com sabedoria, com amor. Uma vez, a gente diz às vezes para minha filha, né? Minha filha, agora a filha mais velha lá de casa, né? Sabe por que papai e mamãe disciplinam você? Porque a gente ama você. Se nós não a amássemos, você faria tudo o que quisesse. Você quer fazer tudo o que quer? Ou você quer o amor do pai e da mãe? Ame seu filho. Discipline seu filho. Instrua, ensine, anda junto, se importe, seja enxerido. Saiba com quem ele anda. Esse negócio de tarefa, isso é do tempo do bunga. A filha sai de casa dizendo que vai fazer tarefa na casa da amiga e o pai e a mãe acreditam, né? A filha chega em casa, a escola termina às 6, ela chega 10 horas da noite, porque eu continuei estudando, papai. Estava estudando. E o pai e a mãe acreditam. Desconfie. Você vai fazer tarefa? Eu quero o telefone do pai e da mãe dessa pessoa que você vai fazer a tarefa. Eu vou lhe deixar e vou lhe buscar. Simples assim. Provérbios. O último conselho é: discipline seu filho. Este lhe dará o quê? Trará grande. Olha as estatísticas das mulheres abandonadas aos 65 anos de idade. Discipline. Você quer ter paz na sua velhice? Você quer ter filhos que amem você, que cuidem de você, que se importem com você, que vai levar você até o hospital, que vai ficar cuidando da sua alimentação? Mamãe, não coma isso, papai, não faça isso. Discipline, ensine, instrua. Reserve tempo para a sua família. Não há justificativa para um pai ou uma mãe que diz que não tem tempo para a sua família. Não há justificativa. Não seja negligente em acompanhar de perto seus filhos. O que fazem com que se relacionam, o que veem, o que escutam. Mais do que presentes, parece um chavão, mas isso é atualíssimo para nós hoje. Mais do que presentes, seus filhos necessitam da sua presença. É bom a mulher trabalhar, maravilhoso. É bom os dois trabalharem, maravilhoso. Mas alguém tem que abrir mão de algo para ter tempo para os filhos.
Não sei qual dos dois. Mas alguém tem que ter um tempo para ficar com os filhos. Os filhos estão abandonados nas casas de vizinhos, nas casas de parentes, ou para quem tem dinheiro, nas finíssimas escolas que nós temos. O pai deixa o filho de 6 meses numa escola o dia inteiro, vai pegar a tardinha ou já quase a noite, o menino já está dormindo e eles, silêncio, pega o menino, bota no carro, chega em casa, bota dentro do berço e esse menino dorme, passa o dia inteiro sem ver o pai, sem ver a mãe, sendo criado pelos outros, porque o pai e a mãe escolheu como mais importante ter e ter e ter, porque o mundo colocou isso na sua cabeça. Não foi Deus, não é a palavra de Deus que ensina isso. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ter tempo para a nossa família. Tempo. Baixe seu padrão um pouquinho e tenha tempo com seus filhos, para que ele não entre nessas estatísticas que vocês viram, para que ele não faça parte desses dados que vocês viram. Se realmente amamos a nossa família, nós precisamos seguir o ensino de Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lembrem-se, não esqueçam de 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida, eu gostaria que todo mundo lesse isso junto comigo. Vamos, peraí, calma. Se alguém cuide da sua família, cuide dos seus filhos, invista tempo na sua família, invista tempo no seu filho, para que você tenha paz, para que o seu lar seja um lugar feliz, para que o seu lar seja um pedacinho do céu. Você quer ter um pedacinho do céu na sua casa? Invista tempo, amor, respeito.